Imagina só a seguinte cena. Você vê uma foto na internet de um filhotinho de Shih Tzu, olhos brilhando, carinha fofa, aquele jeitinho que dá vontade de apertar. O anúncio diz que ele é puro, imperial, raro. E o seu coração bate mais forte. Você corre, compra, leva para casa, e semanas depois, percebe que ele não é bem o que parecia. Foi o que aconteceu com uma seguidora aqui do canal. Ela comprou um filhote acreditando que era um Shih Tzu puro, mas com o tempo, percebeu que ele crescia diferente, o pelo era mais áspero, o focinho muito comprido, e o comportamento, nada parecido com o da raça. Quando levou no veterinário, ouviu a verdade. Esse cãozinho é uma mistura. E aí vem o susto. Ela pagou como se fosse um Shih Tzu de raça, mas comprou algo completamente diferente. E pior, o lugar onde ela comprou tratava os animais de forma horrível. Por isso, antes que você passe por isso também, é importante aprender a identificar um filhote de Shih Tzu puro de verdade. Existem sinais claros que ninguém te conta, mas que eu vou mostrar aqui, passo a passo, para você não cair em ciladas. Se você ama cachorros e quer ter certeza de que está escolhendo com consciência, fica comigo até o fim. Uma escolha errada agora pode te trazer muita dor de cabeça no futuro. Mas com a informação certa, você evita tudo isso. Vamos descobrir juntos. Antes de saber se o seu filhote é um Shih Tzu puro, você precisa entender o que realmente significa ser puro. Um Shih Tzu puro é aquele que segue o padrão oficial da raça, ou seja, tem características físicas e comportamentais específicas reconhecidas por organizações internacionais como a FCI. Fisicamente, um Shih Tzu puro tem o corpo compacto, com pernas curtas e bem proporcionadas. O focinho é curto e achatado, os olhos são grandes, arredondados e escuros. As orelhas são caídas e cobertas por bastante pelo, assim como o rabo, que se curva sobre o dorso. A pelagem é densa, reta e dupla, ou seja, tem uma camada mais macia por baixo e outra por cima. Além disso, o tamanho também importa. Um Shih Tzu padrão costuma pesar entre 4,5 kg e 8 kg, e ter uma altura entre 20 e 28 centímetros. Ele não é nem muito pequeno, nem muito grande, tem o tamanho certo para ser um cão de colo, mas ainda assim forte e bem estruturado. Já no comportamento, o Shih Tzu puro costuma ser dócil, carinhoso, apegado à família, e se dá bem com crianças e outros animais. Ele é alegre, calmo e adora ficar por perto dos donos. Saber tudo isso é essencial para identificar se o seu filhote segue essas características ou se pode ter traços de outras raças. Isso não é sobre julgar o cãozinho, mas sim entender sua origem e saber o que esperar dele no futuro. Quando a Mariana comprou seu primeiro filhote de Shih Tzu, ela estava encantada. O cachorrinho era fofo, peludinho e tinha os olhos brilhantes. Perfeito, ela pensou. Mas conforme os meses passaram, algo começou a parecer estranho. O focinho do filhote ficou mais comprido do que o esperado, as orelhas pareciam maiores e o pelo, que deveria ser liso e denso, estava ficando ondulado e ralo em algumas partes. Foi aí que bateu a dúvida. Será que ele era mesmo um Shih Tzu puro? Esse tipo de confusão acontece com muita gente, e a verdade é que o corpo do filhote pode revelar muito. Existem algumas características visuais que são marcas registradas do Shih Tzu verdadeiro. Por exemplo, o focinho é curto e fica bem no meio do rosto, dando aquele jeitinho achatado e fofo. Os olhos são redondos e bem espaçados, com uma expressão meiga. A pelagem, lisa, farta e com aparência de tapetinho. A estrutura do corpo também conta. O Shih Tzu tem o corpo compacto, meio quadradinho, com perninhas curtas e uma cauda que fica curvada para cima, descansando sobre as costas. Nada de rabo caído. Se o seu filhote começa a crescer com o corpo muito alongado, o focinho muito comprido ou o pelo com outra textura, pode ser sinal de mistura com outras raças, como Lhasa Apso. O segredo está nos detalhes. É como montar um quebra-cabeça. Cada pedacinho do corpo do seu cão pode te mostrar a verdade. E quanto mais cedo você percebe, melhor para entender como cuidar dele do jeito certo. Além da aparência, o comportamento do filhote também pode revelar se ele é um Shih Tzu puro. Isso porque cada raça tem traços de personalidade bem definidos, que foram sendo passados de geração em geração. E no caso do Shih Tzu, o temperamento é um dos pontos mais marcantes. Um Shih Tzu puro costuma ser muito calmo, carinhoso e apegado aos donos. Ele adora ficar por perto das pessoas, principalmente no colo ou deitado aos pés do tutor. Não é um cachorro agitado nem do tipo que late sem parar.
Ele gosta de brincar, claro, mas de forma tranquila e geralmente com quem ele conhece bem. Outra característica importante é que o Shih Tzu normalmente se dá bem com crianças, com visitas e até com outros animais. Ele é sociável, confia fácil nas pessoas e tem um jeitinho gentil. Não costuma demonstrar agressividade, a não ser que esteja muito assustado ou em perigo. Por isso, se o filhote apresenta comportamentos muito diferentes como ser extremamente agitado, desconfiado, agressivo sem motivo ou com medo excessivo de tudo, pode ser sinal de que ele tem mistura com outras raças. Raças mais protetoras ou nervosas, por exemplo, costumam passar esse tipo de temperamento para os filhotes. É importante observar esses sinais no dia a dia, principalmente nas primeiras semanas. O comportamento é tão importante quanto a aparência, porque ele mostra como o cérebro do cão foi moldado. Se você entender como seu filhote reage ao ambiente, vai ficar muito mais fácil saber se ele é mesmo um Shih Tzu puro ou se pode ter herança de outras raças. O João estava radiante. Depois de muito pesquisar, ele finalmente encontrou um anúncio dizendo: Shih Tzu Imperial, raríssimo, porte mini, linhagem nobre. As fotos eram lindas e o preço mais salgado que o normal. Mas o vendedor garantiu: esse aqui é especial, vem de uma linhagem exclusiva que só poucos têm no mundo. João acreditou. Comprou. Nos primeiros meses, tudo parecia bem. Mas conforme o tempo passou, o filhote cresceu de um jeito estranho. O pelo ficou diferente, o comportamento também. E quando João levou no veterinário, ouviu: olha, ele é muito fofo, mas não é um Shih Tzu puro. O golpe já estava feito. Essa história é mais comum do que parece. Muitos criadores usam termos como imperial, toy, micro ou linha exótica para valorizar filhotes que, na verdade, são resultado de cruzamentos fora do padrão. Esses nomes não são reconhecidos por nenhuma entidade oficial. Eles servem só para chamar atenção e, muitas vezes, cobrar mais caro. Um Shih Tzu pode até ter variações de tamanho e cor, mas isso dentro de um padrão. Quando alguém começa a inventar termos bonitos e dizer que o cão é diferenciado, ligue o alerta. Pode ser apenas uma forma de esconder que o filhote tem mistura de outras raças. Se você escutar palavras como imperial ou exclusivo, pergunte: qual é o pedigree? Qual é o canil? Tem registro? Criadores sérios não usam esses termos para enganar. Já os aproveitadores, sim. Fique atento e não compre por impulso. Se João tivesse pesquisado um pouco mais, teria evitado o prejuízo e a decepção. Uma das formas mais confiáveis de saber se um filhote de Shih Tzu é realmente puro é verificar o pedigree. Mas o que é isso exatamente? Pedigree é um documento oficial que comprova a origem do animal. Ele mostra quem são os pais, avós, bisavós do cão e garante que todos eles também pertencem à raça Shih Tzu, seguindo o padrão reconhecido. Esse documento é emitido por órgãos oficiais, e deve vir com o nome do cão, data de nascimento, nome do criador, nome do canil e número de registro. Também apresenta informações sobre as gerações anteriores, com todos os nomes e registros dos antepassados. Se o filhote não tem pedigree, não significa automaticamente que ele não seja puro, mas sim que não há nenhuma prova oficial de que ele é. Isso pode gerar dúvida, principalmente se a aparência ou o comportamento não estiverem dentro do esperado. Alguns criadores sérios vendem filhotes sem pedigree por escolha, mas o ideal é sempre pedir esse documento. Ele serve como uma certidão de nascimento da raça, e é a única forma 100% confiável de garantir a pureza do Shih Tzu. Além disso, o pedigree valoriza o filhote. Em casos de reprodução responsável ou participação em exposições, esse documento é obrigatório. Portanto, se você estiver comprando um Shih Tzu e o criador disser que é puro, pergunte: tem pedigree? Se a resposta for não, desconfie. E se disser que vai entregar depois, cuidado. Pedigree sério vem junto com o filhote ou tem prazo claro para ser emitido. A Luana sempre sonhou em ter um Shih Tzu. Quando finalmente conseguiu juntar o dinheiro, encontrou um anúncio com fotos lindas e um preço mais baixo que o normal. Foi até o local e viu vários filhotes numa área pequena, todos juntos, com fezes espalhadas pelo chão. O cheiro era forte e os filhotes pareciam agitados. Mesmo assim, ela escolheu um e levou para casa. Nos primeiros dias, o filhote teve diarreia, coceira e parecia triste. Luana achou que era adaptação, mas o veterinário logo explicou: ele veio de um criador clandestino. Provavelmente não recebeu os cuidados certos desde o nascimento. E o mais triste,
O cãozinho provavelmente era fruto de cruzas feitas sem controle, com risco de doenças e sem garantia de pureza da raça. Esse tipo de criador é conhecido como criador de fundo de quintal ou clandestino. São pessoas que reproduzem cães em condições ruins, apenas para ganhar dinheiro. Não seguem regras, não se preocupam com o bem-estar dos animais e muito menos com a pureza da raça. Um bom criador faz exames nos pais antes da cruza, garante o ambiente limpo, dá vacinas, vermífugos, e mantém o filhote com a mãe até o tempo certo. Ele também entrega tudo documentado e deixa você conhecer o local. Antes de comprar um Shih Tzu, sempre visite o canil, pergunte sobre os pais do filhote, observe o ambiente e desconfie de preços muito baixos. Comprar de um lugar sério não é só sobre aparência, é sobre garantir a saúde e o bem-estar do seu futuro companheiro. O tamanho e o peso do filhote também são pistas importantes para saber se ele é mesmo um Shih Tzu puro. Essa raça tem medidas bem definidas, e quando o filhote cresce muito fora do padrão, pode indicar mistura com outras raças. Um Shih Tzu padrão geralmente pesa entre 4,5 kg e 8 kg quando adulto. Ele não é tão pequeno quanto um cachorro da raça Pomerânia, por exemplo, e também não é grande como um Cocker Spaniel. Já na altura, o ideal é que tenha entre 20 e 28 centímetros na cernelha, que é a parte do corpo entre os ombros. Filhotes muito leves ou extremamente pequenos, que mal conseguem firmar o corpo ao andar, podem não ser Shih Tzus puros. Isso vale também para aqueles que, com poucos meses, já estão grandes demais para o padrão da raça. Além disso, o corpo do Shih Tzu puro é compacto e quadrado, ou seja, o comprimento do corpo é quase igual à altura. As pernas são curtas e firmes, e o peito é bem desenvolvido. Se o corpo do filhote for muito longo, as pernas muito altas ou finas demais, pode haver cruzamento com outras raças. É importante lembrar que o peso do filhote pode variar nos primeiros meses, mas observar a proporção do corpo ajuda bastante. Sempre compare com cães adultos da raça, de criadores sérios ou com fotos confiáveis de Shih Tzus puros. Observar essas medidas ajuda você a entender o que esperar do seu filhote quando ele crescer. E quanto mais informação você tiver, mais chances de acertar na escolha e evitar surpresas. Então é isso. Se você chegou até aqui, agora já sabe como identificar um filhote de Shih Tzu puro com muito mais segurança. A verdade é que não dá para confiar só na fofura, viu? É preciso observar os detalhes, o corpo, o comportamento, o ambiente onde ele nasceu e até o jeito que o criador fala com você. Tudo isso junto conta uma história. Fique sempre de olho, porque quem só olha o preço, pode acabar levando um problema para casa achando que é um presente. E depois, o que era para ser alegria, vira dor de cabeça. Não queremos isso, né? Por isso, antes de comprar, pesquise, pergunte, observe. Quanto mais atento você estiver, menor a chance de cair em golpes ou comprar de gente que não cuida bem dos animais. Lembre-se, um Shih Tzu de verdade não é só bonito por fora, ele também precisa ser saudável e bem tratado desde o comecinho da vida. E se em algum momento você desconfiar que algo tá estranho, confie no seu instinto. Pergunte, questione, investigue. Porque o que tá em jogo aqui é o bem-estar de um serzinho que vai depender de você para tudo. Gostou do vídeo? Então não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal e compartilhar com alguém que também ama Shih Tzu. Assim você me ajuda a continuar trazendo conteúdos úteis e claros como esse. A gente se vê no próximo vídeo. E lembra, ficar atento agora evita arrependimento depois. Até mais!